tudo bem? Como é que vai você? Começamos mais um Papo de Primeiro podcast da Prefeitura de São Vicente. E a gente tava devendo, hein? Tava devendo. Janeiro já acabou e o pessoal que acompanha o Papo já falou: e aí, cara? E aí, é tá a segunda temporada do Papo de Primeira. Chega de férias no nosso podcast, tá cansado de descansar já. Feliz ano novo pro nosso podcast. Vamos começar com um assunto muito interessante, muito importante, né, Pet? É isso aí. A gente teve no último dia 29, se não me engano, né? No último domingo, o Dia Nacional da Visibilidade, um assunto que merece ser falado, merece ser discutido, merece ser trazido à tona. E a gente está recebendo convidados especiais aqui. Apresentar primeiro o Walter Correia Júnior, mais conhecido como Chiclete, que é o presidente da APO LGBT Litoral. Tudo bem, Chiclete? Seja bem-vindo aqui ao Papo de Primeira. Obrigado, Peterson. Obrigado, Kennedy. Prefere que chame de Walter ou de... Pode chamar de Chiclete. Não tem problema. Já saí da caixinha faz um tempo. Então tá bom, Chiclete. E estamos recebendo também a Paloma Mello, que é professora de Educação Especial e é servidora da Secretaria de Cultura aqui de São Vicente. Paloma, seja muito bem-vinda. Fico muito grata com o convite, espero contribuir bastante nesse diálogo que é tão importante e preciso, né? Com certeza. E a gente sempre... a gente estava até conversando aqui, né, Chiclete, um pouquinho antes, sobre a importância da palavra esperança e dos bons exemplos quando a gente fala, né, da temática, né, da visibilidade trans, e é isso que a gente quer trazer para essa conversa, né? Sim. Quando aconteceu a ideia de se realizar essa live, até pelo Dia Nacional da Visibilidade Trans, eu achei que a gente tinha que falar isso, da esperança. Porque a Paloma, por exemplo, ela é uma pessoa que carrega a esperança. E o bom exemplo, porque ela não ligou para as né? dificuldades. Ela pode ter sofrido com as dificuldades, com os problemas, com a violência, com o preconceito. Sim. Mas ela não olhou para isso. Ela olhou para frente, continuou seus estudos e hoje é uma pessoa que acontece. Então eu acho que é isso. Todas as transexuais têm que se mirar nesses exemplos. E é por isso que é muito importante esse bate-papo aqui hoje. Ô Chiclete, você acha que nos últimos anos, vou até fazer uma pergunta um pouco polêmica, você acha que o Brasil, vamos falar em termos de nacionais, né, do nosso país, retrocedeu muito na discussão, na batalha contra o preconceito? Nos últimos anos, como é que você avalia o nosso cenário hoje? Tá mais difícil? Tá mais fácil? Como é que tá? Na realidade, passamos por momentos complicados, né? Não vou falar de política, mas acaba se falando nesses últimos 4 anos, onde muito foi tirado, principalmente do movimento LGBT, da causa LGBT. Né? Mas a militância permaneceu ali firme, né? E pelo contrário, nós avançamos. Hoje nós temos mulheres trans, por exemplo, 2 mulheres trans deputadas federais, né? Uma por Minas Gerais e uma por São Paulo. Hoje nós temos, sumiu agora há pouco tempo, né? Uma transexual, uma travesti assumiu a Secretaria LGBT em Brasília. Hoje nós temos uma coordenadora, né, trans na saúde, no Ministério da Saúde, que pegou uma coordenação e é uma transexual, né? Então eu acho que avançou bastante, apesar das dificuldades, dos problemas. A violência aumentou muito nos últimos 4 anos, a mortalidade, o que era, a cada 28 horas baixou para 24 horas, morre uma pessoa por homofobia, por transfobia no Brasil. Né? Então a nossa luta não para, ela tem que ser diária, né? Tem que ser permanente, mas eu acredito que avançamos bastante em muitos projetos e muitas cidades. Falando um pouquinho da trajetória, eu queria que você me falasse um pouquinho, Paloma, sobre a sua trajetória profissional, a sua formação, onde você atua profissionalmente. Eu sou pedagoga do especial na Prefeitura de São Vicente. Eu sou professora de Educação Especial, Básica 2, né? Como na área da Educação Especial, técnica na questão dos alunos de inclusão. Sou orientadora educacional, tenho formação como psicóloga clínica e esportiva. Então, na parte acadêmica, eu tenho essa trajetória. Me formei como psicóloga. Primeiramente, eu fiz o projeto Cefam, foi uma escola técnica estadual, assim como tem as ETECs, o Cefam era uma escola técnica que formava profissionais do magistério, isso há um tempo, depois acaba fechando o Cefam e as escolas seguem com outros cursos técnicos.
Aí depois eu faço pedagogia, me especializo na área da educação especial, faço algumas especializações também em psicopatologia, na área esportiva também. E agora estou terminando o meu mestrado em educação, onde eu trabalho também a questão dos alunos transgêneros, a permanência dos alunos transgêneros nas escolas. É a temática que eu estou defendendo agora para a finalização do mestrado. E como é que é para você carregar esse símbolo de referência mesmo, né? É uma responsabilidade sua, que você está lidando ali, você trabalha com jovens, né, com déficit cognitivo, com transtornos mentais, que é um grupo que também sofre muitas vezes algum preconceito da sociedade. Então você é uma expert em luta contra o preconceito. Como é que é trabalhar nisso? Eu estava até agora numa palestra falando sobre a questão do nome social, né, e pensando dentro desse processo educativo, nessa formação educativa que tivemos. Nós tivemos uma educação com base muito num conceito de pedagogia da Europa, né, de um sistema educativo mais conservador, e esse sistema conservador ele implica num olhar sistêmico aí, né, num olhar coletivo de um corpo binário, ou seja, né, de grupos dentro de um conceito, né, que a diversidade ela não faz parte, ela vai para um campo das minorias, né? E essas minorias dentro do coletivo, elas acabam ficando vulneráveis, sendo afetadas, né, por conta da discriminação, do não entendimento e desse preconceito que está dentro de um processo educacional, que é um processo educacional binário, positivista, estruturado no nosso inconsciente. Então a gente olha, né, para o indivíduo já com formato, com uma identificação, digamos, de um padrão social já determinado, né? Então, tudo aquilo que está fora do padrão, né, que é um desvio de regra, a gente acaba marginalizando e conceituando de uma forma errada. E isso não acontece somente com a questão da população LGBTQIA+, mas com os alunos com deficiência. Sim. Então, de certa forma, né, a minha própria trajetória, por também, né, estar, né, assim, eu fui colocada à margem, né, à margem, eu acabei compreendendo alguns processos pela minha trajetória. Então, eu consigo visualizar que aquele aluno ele tem algumas barreiras que dificultam a sua permanência. Então, a minha própria vivência, a minha trajetória e, lógico, o meu estudo, né, minha parte acadêmica, a questão técnica que eu me aperfeiçoei para estudar sobre a temática, colabora. Só que a vivência psicossocial ela é muito importante. Então, isso agregou no meu olhar. A sua vivência te deu a oportunidade de conseguir a sua vivência, o seu estudo, o seu trabalho acadêmico também te dá a possibilidade de ver de diferentes pontos de vista. Então, é uma expertise dentro desse campo. Então, a minha trajetória conceitua também aquilo que, por exemplo, a gente não pode se definir, né, em apenas uma característica, porque somos seres plurais, é um multiculturalismo na nossa identidade, né? O nosso próprio país é um país de multiculturalismo, de diversas identidades, culturas, e isso nos define enquanto persona. Só que, é como eu disse, é um padrão estrutural de um conceito que os nossos pais, os nossos ancestrais tiveram, né? E aí a gente tem uma educação muito padronizada que ela vai perpetuando aquele conceito do único. E nós não somos únicos dentro de um coletivo, a gente tem as nossas diversidades. Mas, quando a gente vai para o campo da questão, principalmente que envolve o gênero, a orientação sexual ou a própria deficiência, esse fator ele ainda fica mais vulnerável, ele ainda sofre ainda mais nos processos, nas instituições. Ô Chiclete, é legal a gente ver a trajetória da Paloma e ver toda a formação dela educacional e o quanto ela ajuda os jovens hoje, mas a gente sabe que tem, em se tratando de mercado de trabalho, tem o índice triste, né? A gente está vendo que, infelizmente, a Paloma, a gente pode tratá-la como uma exceção, porque o mercado de trabalho, a gente estava até conversando aqui em off, nos bastidores, que muitos trans acabam parando no meio do caminho, né? Por conta mesmo do preconceito, acabam não concluindo seus processos educacionais, suas formações, enfim, é uma realidade enfrentada muito, né, hoje, né?
A falta de oportunidade, né? A falta de oportunidade, principalmente a oportunidade de estudar. Como eu falei, tem muita trans, muito homem e mulher trans que às vezes abandonam a escola por causa do preconceito. É por isso que eu indiquei a Paloma para estar vindo aqui, porque ela não desistiu diante desse preconceito. E poucas não desistiram. Hoje tem bastante. Tem transexual que é delegada, tem transexual que é juíza, tem transexual que é médica, mas são poucas. Por quê? Muitas desistiram, muitas não tiveram um apoio da família, né? E aí às vezes botam pra rua e aí a pessoa vai cair na prostituição porque não tem outro caminho. Muitas das vezes não vê outro caminho. Com a prostituição acaba vindo as drogas para aguentar aquela vida, né? E é complicado. Então, assim, muitas morrem cedo, né? Por conta disso, por conta da violência que encontram também nas ruas, caem na mão de pessoas erradas. Então, a falta de oportunidade é que faz com que isso aconteça. Mas está mudando. Aos poucos está mudando. Hoje você tem em São Paulo, por exemplo, no estado, o projeto Transemprego, que é um projeto fantástico, maravilhoso, feito pela Maite Schneider, né? E pela Márcia Rocha, né? É esse o nome dela? Não errei o nome? É a Márcia Rocha. Que tem um trabalho fantástico, que é justamente com as grandes empresas. Na comissão da OAB São Paulo também. Também, né? Elas têm um trabalho lindo que é com as grandes empresas. Então, as grandes empresas entram em contato com Mais Emprego, elas vão dar um preparo para os diretores da empresa, para os funcionários, para poder receber pessoas trans. Não só trans, como LGBT como um todo, mas claro que a maior parte é para trans, porque para elas é muito mais difícil o emprego. Hoje a gente pode dizer que a gente tem empresas com uma mentalidade mais consciente, dando mais oportunidades. É um trabalho devagar, mas você acredita que esse cenário está melhorando no país como um todo? Está melhorando bastante por causa da luta. Em si, algumas prefeituras, inclusive Santos, há pouco tempo, aprovou aí uma lei acaba sendo de incentivo para empresas que derem emprego para LGBTs, vão receber um título lá de empresa, um selo de empresa, acho que amiga da diversidade. Em São Vicente, a APO LGBT Litoral para esse ano, a associação, está reconhecendo isso. As empresas que apoiarem as causas, as lutas, os eventos da associação durante o ano, para a gente poder chegar onde a gente quer, que é abrir a central de apoio à diversidade, vão receber também o título de empresa, o troféu de empresa amiga da diversidade. Mas não é só apoiar os eventos, dar também oportunidade, sim. Né? Dar oportunidade para jovens e tal. Porém, né, eu queria fazer uma chamada aqui geral para as transexuais que estiverem assistindo, para que elas procurem os cursos que a prefeitura está disponibilizando, diversos cursos. Vai fazer um cursinho, vai se preparar para a vida, né? Porque, com certeza, a hora que aparecer uma oportunidade, você vai poder enfrentar, você vai poder entrar, vai estar preparado. Porque também não adianta ter a demanda e não ter a pessoa qualificada para atender. Perfeito. Chiclete, a gente falou um pouquinho da trajetória da Paloma. Eu queria que você falasse agora um pouquinho da sua trajetória. Já são mais de 20 anos aí ativamente na causa, né? Eu comecei em 2000, né? Militando. Foi logo após eu sair da igreja, que eu fui pastor de igreja, né? E aí eu me afastei, e quando eu assumi a bissexualidade, eu resolvi começar a militar, porque eu não aceitava muita coisa, né? A coisa das pessoas não aceitarem, como a gente estava falando nos bastidores aqui, ninguém é obrigado a aceitar, até porque ninguém foi pedido em casamento, né? Quem tem que aceitar é quem foi pedido em casamento. Mas é dever de todos respeitar, né? Tu tem que respeitar o cara que fala fininho, tu tem que respeitar o menino que rebola, você tem que respeitar a transexual, você tem que respeitar o bissexual, né? A lésbica, e os LGBTs também tem que respeitar os héteros e vice-versa, gente. Vamos parar com o rótulo, né? Vamos parar com o rótulo e falar, né, que somos seres humanos. Nós não somos produtos numa prateleira, somos seres humanos. E temos que aprender a nos respeitar enquanto seres humanos. E entender que enquanto seres humanos somos imperfeitos e temos diferenças. E são muitas. Se olhar para a natureza que criada é divina, criada por Deus, ela é, né, diversa. Então, se existe a diversidade, é para ser respeitada, é para a gente poder viver. Então, como eu não aceitava esse preconceito, esse ódio gratuito, eu comecei a militar fazendo as caravanas para a Parada de São Paulo,
né? Que era a caravana Chiclete Leva Você para as paradas de São Paulo. E aí passou um tempo, quando chegou em 2003, eu peguei e falei, poxa, gente, a gente está fazendo excursão para a parada de São Paulo, mas lá é a parada da cidade de São Paulo. Nós temos que fazer parada aqui na nossa cidade. Já para brigar mobilizando muita gente a ponto de... Sim. Posso fazer uma aqui em São Vicente. Vamos fazer aqui porque a gente precisa de políticas públicas que atendam a nossa comunidade aqui, né? E aí foi quando, em 2004, nós entramos com um pedido, né? Através de um ministro, na época das cidades, e uma deputada federal da região, né? E o prefeito, na época, liberou para se fazer a primeira parada, que inclusive foi realizada, organizada pelo meu amigo, né? Um beijo no coração se ele estiver assistindo, Beto Volpe. É um guerreiro, um cara que tem uma história fantástica também de militância. E aí começou-se ali a primeira parada. Eu continuei na minha militância a nível litoral. Foi quando eu fui para Santos, que é a cidade onde eu nasci. Moro em São Vicente desde dos meus 12 anos, mas eu nasci em Santos e minha juventude, a minha infância foi toda lá. E aí eu falei, poxa, minha cidade de nascimento, cidade natal, tem que ter uma lei, um projeto de lei. A cidade tem o maior porto da América Latina, tem que ter um projeto. Foi quando eu sentei com um assessor de vereador e montamos o projeto da Semana da Diversidade Sexual, que finalizaria com a parada do orgulho LGBT. E foi aprovado por unanimidade em 2011 o projeto, e hoje Santos também tem parada. Continuando na trajetória, eu tô diminuindo, tá? Porque é muita coisa. Resumindo. Eu fui para Praia Grande quando me pediram para ajudar lá em 2018 a realizarmos a primeira parada, que não ia acontecer porque existia um fechamento entre Praia Grande com o pessoal que organizava antes da gente da APA LGBT Parada de São Vicente. A prefeitura ia entrar com um recurso e ia colocar o logo da Praia Grande em São Vicente para fazer a parada. E aí eu bati na mesa do secretário e falei, não, tá errado. Existe LGBT em Praia Grande que paga imposto e tem que ter parada aqui. O senhor, querendo ou não, vai acontecer a parada, que é uma manifestação. E aí aconteceu, foi liberado, foi um sucesso em 2018, a primeira parada de Praia Grande. E em 2019 assumimos, né, fundei, registrei e legalizei a APA LGBT Litoral e, juntamente com a nossa diretoria, assumimos a Parada de São Vicente na sua 10ª edição, com um recorde de público. Tivemos num dia de chuva, Dia dos Pais, inclusive, né? 30 mil pessoas participando, com um elenco de 40 artistas vindos de todo o Brasil, sem cachê, sem recurso, sem dinheiro nenhum do poder público. A única coisa que o poder público me deu foi palco, som e luz. Né? Como esse ano a mesma coisa, que a gente voltou a fazer presencialmente, né? A prefeitura também deu palco, som e luz, que é o que eu peço. Eu nunca pedi um tostão. A gente pede ajuda, sim, para as empresas, para os empresários, para as lojas, para os hotéis, que infelizmente não ajudam a parada da cidade. A receptividade ainda não está boa para esse tipo de... Não, inclusive, nós lotamos a cidade no dia da parada, né? Tanto que no sábado, a parada foi dia 13 de novembro, no sábado, dia 12, eu fui no lanche, né? Numa lanchonete da Presidente Wilson. Me brecaram, um monte de gente me cercou, falou, Chiclete, onde é que tem hotel nessa cidade que tá tudo cheio, a gente não consegue se hospedar. Aí eu falei, tenta ir para os bairros, né, mais afastados, para Náutica e tal, ou vai para Santos. E aí muita gente foi para Santos e muitos se hospedaram aqui em São Vicente, tanto que lotou todos os hotéis da cidade, pousada e tal. E aí, na segunda-feira, saiu uma matéria no jornal de grande circulação da Baixada, falando que num final de semana atípico a cidade de Santos teve todos os hotéis lotados. Final de semana atípico? Não, foi a parada do orgulho LGBT da primeira cidade do Brasil. Mais respeito isso, né? Com a gente, por favor, né? Deu os devidos créditos. Né? Deu os devidos créditos. Foram 45 nisso, mil pessoas, né, Chiclete? O número 40. Que eu tenho aqui, a parada do ano passado, 2022, né? Sim. Então a expectativa é que 2023 esse número seja dobre, ainda maior. Né? Dobre. Esse ano nós estamos lutando, trabalhando muito. Eu não posso reclamar do poder público em São Vicente, da Prefeitura, Secretaria de Cultura, de Turismo, que tem me dado total apoio, né? Apoio moral mesmo, de buscar, de correr atrás, de tentar conversar com empresas.
Então, elas estão apoiando a secretária, tanto a Juliana Santana quanto a Elisângela Baffini, pode mencionar nomes? Pode, claro. A Elisângela, o próprio prefeito é bem aberto, a vice-prefeita, Sandra Conte, uma pessoa maravilhosa, inclusive nós vamos estar homenageando ela esse ano com um troféu Diversidades, né? A Paloma esse ano, a nossa musa do carnaval. Oi. Ó, Ela tem uma veia artística já tava também. divulgado. Além Esse disso convite tudo, foi feito agora ou ela já estava ciente? ela já estava ciente. Tava ciente. Eu já tinha matado ela do coração antes, ela Ah. sobreviveu. E o nome mudou já ou você pretende mudar o Chiclete? A Pra parada? O nome da parada no documento da associação continua a APA LGBT Litoral. Tá. Mas nas chamadas da Parada do Orgulho, vai ser Parada do Orgulho da Diversidade Sexual de São Vicente. Por que eu fiz isso? Porque se a gente briga contra o preconceito por união e respeito, nós queremos que os héteros venham para a parada. Nós queremos que o negro venha, que o deficiente venha, que toda e qualquer pessoa que sofra algum tipo de preconceito venha com a gente. Nosso guarda-chuva é grande e cabe todo mundo. Que legal. Muito bom. E a gente lá falando na Seicom, né, a gente tem a Karen, né, que é trans. Exato. Já teve o Alex. O Alex. O Alex também. Verdade. Paloma, você provavelmente talvez exerça essa figura, não sei se acontece naturalmente ou se acontece, mas de ser um exemplo para esses servidores que consegue ter contato, acaba tendo alguma maneira que vocês se conversem para ser um exemplo mesmo para essa turma que está, por exemplo, na nossa secretaria, a Karen está há 2 meses. Um pouquinho de tempo, recém-chegada. Um recém-chegada. Eu imagino que seja uma oportunidade muito legal entender, né? Sentir, não, eu tenho esse exemplo, né? Que é muito importante, que eu vou seguir, eu posso seguir dentro da Troca prefeitura, experiência trocar também, né? de experiências. Existe esse contato ou não? O que existe, na verdade, assim, a gente no serviço público a gente tem uma demanda muito grande, então são muitas as tarefas, nós gostaríamos às vezes parar para demandar outras atividades e essa, né, é uma pauta importante, por isso que eu estou aqui hoje também parando um pouco para dialogar, né, na convite do Chiclete, a convite de vocês para dialogar por um tema muito importante, que é essa questão da visibilidade trans. E por que visibilidade? Porque há sim um apagamento, né? Há também um olhar, como eu disse, que é dentro desse processo educativo, que ele vai descaracterizando a persona da pessoa trans e aí coloca ela, né, com um olhar muito sexualizado. Se a gente pensar em 1970, dentro de um compêndio médico, a transexualidade ela era caracterizada como era a variante do impulso sexual. Então você estava dentro de uma variante de um impulso, né, de um desnível ali da sexualidade. E aí, qual é o meu papel que eu penso assim? Eu como servidora, o meu papel ali presente no departamento através de concurso público é uma referência, sim. Eu não sou eu não faço uma militância, porque, como eu digo, o serviço público é cheio de demandas, são várias causas. A questão da deficiência, a questão do racismo, a questão da mulher, do idoso, todas essas pautas eu trabalho enquanto educadora, eu trabalho contribuindo na Secretaria de Cultura, nos projetos. Então, quando eu ingressei agora nesse outro campo, saindo da Secretaria de Educação, eu fui trabalhar na Secretaria da Cidadania e da Mulher, então foi muito importante o trabalho ali. Eu venho para a Secult, então está enriquecendo. Então eu penso assim, independente da comunicação, né, a população, de certa forma, me visualiza, né? Então traz essa referência, porque a gente não pode apenas ser... A transexualidade, ela não vai definir a pessoa. Ela é muito mais que aquilo, ela é aquilo que ela estudou, são as competências dela, são as qualificações, são o que ela contribui. E a transexualidade está ali. Ela precisa ser, digamos que, normalizada dentro desse olhar, né?
e principalmente para a empregabilidade, porque a empregabilidade ela ainda é disfórica, ela repele, porque tem conceitos religiosos, como eu disse, não estou aqui fazendo julgamentos, mas né? Claro. Há essa questão de colocar a transexualidade dentro de um núcleo do pecado, né? do disforme, do segregado, do sexualizado. E não, nós temos mulheres e homens transexuais com currículos assim de muita referência que podem contribuir muito na prefeitura municipal, nas empresas que precisam ter essa oportunidade, precisam estar ali mostrando, mas que a transexualidade ela não precisa estar à frente. Sim. E sim a questão curricular, e sim a capacidade que a pessoa adentra ali. Então, nesse processo, eu contribuo e a gente vai dialogando. É um diálogo fenomenológico às vezes, né? Não é tão próximo, mas muitos grupos me convidam para palestrar, para falar sobre, me convidam também como técnica na área de psicologia, me convidam também para dar um depoimento enquanto na questão do ativismo, né? Eu depondo como uma mulher trans, mas a gente não tem um tempo de dialogar em si, né? Assim, olha como está sendo para você o trabalho, né? Essas questões, acho que devido à demanda não há esse tempo. E talvez aí me corrija se eu estiver errado, mas talvez se a gente se colocasse isso como um rótulo, vamos reunir, parece que isso transforma como se fosse a característica principal e não só mais uma característica. E aí também a gente, como você falou, né? Acho que segrega. Se a gente pode até conversar, né? E trocar algumas de maneira natural. Mas nós podemos também dialogar, de repente eu tenho que dialogar com essa profissional por uma outra questão, né, por uma pauta de trabalho que não seja a pauta relacionada à identitária, digamos assim, né? Eu posso dialogar porque é uma questão da secretaria, de um diálogo de troca de serviços e às vezes até, como você disse, é tão natural que isso não acaba dentro do processo profissional, a gente nem percebe que aquela pessoa é uma pessoa transexual ou não é uma pessoa transexual. Ela é mais um colega de trabalho que está ali agregando, somando com você, trocando experiência e trabalhando junto. Então, nesse ponto. Perfeito. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência aí, eu acho que o Chiclete também pode, de repente, dar a opinião dele, enfim. A gente tá falando dessa trajetória, né, de quebrar paradigmas, de quebrar preconceitos. A gente conversava, inclusive, né, em off, o Chiclete, que às vezes as pessoas se preocupam com coisas que, no final da conta, se a gente for ver, são tão simples. A questão do banheiro, que a gente estava falando. Não pode usar esse banheiro. Mas eu acho que tem coisas tão mais profundas, por exemplo, atendimento em saúde. Como é que está se tratando de Brasil? Não estou falando nem em questão municipal. Eu sei porque uma vez conversando com um colega trans, ele se queixava da dificuldade, muitas vezes, do preparo dos profissionais em saúde no atendimento, né? Como é que é esse cenário hoje para os trans? É mais uma barreira que tem que se quebrar? Os profissionais do outro lado precisam estar capacitados também para o atendimento dos trans? A gente falou do mercado de trabalho, mas a gente tem outras áreas, né, que precisam estar preparadas também para essa realidade, né? Para ajudar, inclusive, a quebrar essa barreira do preconceito. Como é que está essa questão? Então, existe hoje o projeto Ambulatório Trans. Em Santos tem um ambulatório, mas infelizmente é muito sobrecarregado. O correto seria que cada cidade tivesse o seu ambulatório, que não é custoso para a cidade. Os profissionais já existem em cada cidade. O que tem que ter é a força de vontade do poder público organizar aqueles profissionais para atender aquela demanda. Então não é caro, não sai caro, entendeu? Tem uma galera, eu não lembro o nome da cidade deles, que eles até realizaram, o prefeito da cidade implantou, eles vieram até em Santos dar uma palestra sobre isso, sobre o ambulatório trans, né? Que não é custoso para a cidade, para o município, porque os profissionais já estão contratados, você só vai realocar. Tal funcionário e tal vão trabalhar no ambulatório trans, que desafoga bastante. E são pessoas que já vão estar preparadas para atender a população trans, tanto trans homem, né, homem trans, como mulher trans. Então e LGBT um todo, porque uma coisa que me preocupa muito, eu tenho falado muito isso, é o LGBT na melhor idade, cara.
e ninguém se preocupa. É verdade. Falam muito de trans, eu acho que tem que falar sim, porque elas são sim invisibilizadas, muitas das vezes, mas também tem que falar do LGBT na melhor idade, que sofre muito. Sofre porque dentro do próprio movimento às vezes tem aquela coisa de preconceito, ele é mais velhinho, não vou olhar, né? E tem muito disso. Então ele sofre, ele se sente só. Entendeu? A cabeça precisa de ajuda. Então, Então, e foi o que a gente falou, são seres humanos. É a depressão. A realidade precisa daquele atendimento. A solidão. A mais, né? Então ele precisa de um atendimento. E esses ambulatórios são primordiais para isso. Não só para as trans, né, poderem também fazer o tratamento delas adequadamente, né, sem precisar fazer coisa errada. E também para o LGBT na melhor idade. Poder ser, e até para o próprio gay, que é mais afeminadinho, que às vezes tem medo de ir num pronto-socorro, né? Que vão chamar pelo nome, ele vai ficar com vergonha, aquela coisa toda. Então é mais interessante ter um ambulatório que atenda a diversidade. E não é caro para a cidade, desafoga. A pessoa já está fragilizada pela condição de saúde, né? Que ela está precisando, está doente e tal, e aí ela já sofrer preconceito ainda nessa condição, nossa, é tudo pior mais ainda, né? Porque assim, tu vai a trans, por exemplo, ela vai se ela não tiver com o documento dela modificado, o que acontece? Ratificado, ela é chamada às vezes pelo nome de batismo. E é errado isso. Se você está olhando e está vendo uma mulher, você tem que perguntar qual é o seu nome. Sim. Qual é o nome social, querida? Isso é lei, acho que estadual, inclusive. Né? Tem que perguntar. Até para isso que tem que ter o preparo, né? Todos os profissionais. E tem né? muito tentar ali no começo, na recepção, no atendimento, até o médico que vai, né? Não, mas você vê, em São Vicente, a secretária já orientou. Inclusive, quero parabenizar a secretária de saúde de São Vicente. Ela já orientou os funcionários a atender pelo nome social. Só que outro dia aconteceu uma coisa triste no próprio hospital municipal da cidade. E me ligaram, Chiclete, poxa, me chamou pelo nome, um homem trans. Me chamou pelo nome, né? Eu não gostei, pô, já tô com a bacia quebrada, nós vamos ficar maltratando. Eu disse, né? Já tá numa condição de saúde fragilizada. Na hora eu liguei para uma amiga minha da saúde e falei, poxa, aconteceu isso e isso, é chato. Né? Eu sei que a secretária já falou que deixou a ordem. Às vezes tem um engraçadinho, um preconceituoso, que trabalha no lugar e que não sabe separar as coisas. Então é importante também quem está em casa assistindo, se você vai trabalhar num lugar e tem uma regra, siga a regra, meu amor. Respeite as pessoas. Né? Você já enfrentou um problema assim, uma experiência tua de vida, Paloma? Como é que foi para você? Porque, obviamente você tem os atendimentos de saúde que você precisa, enfim, como é que foi a tua experiência? Enfrentou já algum problema desse tipo? Ou não? Sim, já enfrentei vários, mas eu queria falar um pouco da questão do ambulatório para as mulheres transexuais e os homens transexuais, né? Que ele vem do governo do estado de São Paulo como uma política pública, principalmente por conta da questão das mulheres trans, travestis, né? Nesse momento, nesse processo de transição, não tinham essa compreensão médica, né? Naquele momento social não haviam políticas públicas e elas acabavam correndo risco de morte devido à prescrição coletiva de medicamentos, né? Que faziam a transição por conta, sem uma orientação médica. Tinha também a questão do silicone, que naquele momento era algo que teria que ser feito um trabalho de política pública também. Então, por isso que o ambulatório ele é para transexuais e travestis, que é uma população mais vulnerável nesse primeiro momento. Há, sim, um atendimento para a população LGBTQIA+, há a questão da melhor idade também, da população LGBTQIA+, que envelhece, que precisa ser olhado, mas essa questão do ambulatório de transexuais e travestis, né, que foi uma política pública do governo do estado implantada e muito positiva e muito importante, foi justamente com essa demanda, tá, de minimizar esses impactos. Essas meninas que não tinham ali um acolhimento médico da saúde, que utilizavam silicone industrial, e isso acarreta uma série de questões, né, de risco de morte, o uso de hormônios também sem prescrição médica, a falta de acompanhamento psicológico no momento da transição, porque a transexualidade ela é um processo inato, né, é uma neurodescondência de gênero, há pesquisa sobre,
E aí, quando chegava-se no momento da adolescência, que aquilo estava muito mais ali manifestado e começava uma manifestação física, não havia um grupo médico ali especializado, e aí sim, eu respondo a sua pergunta, era muito difícil você chegar no ambulatório e você manifestar clinicamente o que estava acontecendo com você e o médico não compreender, porque também tinha aquele olhar, é um desvio da questão, né? Esse olhar que é um olhar não tão estrutural, né? Porque a clínica médica ali também não tinha um compêndio que falasse. Em 1997, o Conselho de Medicina autoriza com que os hospitais universitários comecem a fazer estudo, e aí tem o primeiro ambulatório no HC, né? Depois a doutora Dorina Epes, ela faz, junto com o Djalma Jurado, um compêndio médico colocando os casos clínicos que já existiam ali, de estudos no Hospital São Paulo, né, por parte da endocrinologia. Eu comecei a fazer um tratamento de endocrinologia em 1995. E aí eu fui encaminhada daqui, esse termo transexual, né? Hoje a gente fala da mulher trans por causa da questão transgênera, transita no gênero, mas num pretérito você não tinha esse olhar, e os médicos também, eles nem podiam ali clinicamente trabalhar, porque não era ali autorizado pelo Conselho de Ética Médica. Então, trabalhar com a questão de o médico fazer uma prescrição hormonal para que ele compreenda esse processo e que esse processo de hormonização, de transição, ele impacta numa condição de saúde mental, né, de risco de morte, porque muitas chegavam a se suicidar dentro desse processo, tanto mulheres quanto homens. A gente fala muito na questão da mulher trans, e a gente traz a mulher trans, por ser mulher, o impacto de vulnerabilidade é maior, né? Então nós temos ainda um impacto na saúde, tanto na saúde clínica como na saúde mental, de um número muito maior de mulheres transexuais que são impactadas com uma série de questões do que de homens transexuais. E aí, lógico, a pauta do chiclete, que ele fala da questão de LGBTQIA+, que é uma saúde pública coletiva, que aí engloba a diversidade. Mas dentro desse ambulatório, isso é muito importante, esse acolhimento, para que, principalmente esses adolescentes agora, tenham sim e as crianças trans também são tratadas. A gente saiu uma reportagem agora recentemente falando do ambulatório HC, que tem uma pesquisa seríssima do Dr. Sadé, né? Ele já trabalha há muito tempo, é um médico, tem doutorado, pesquisa, fundamentação teórica, um ambulatório clínico com crianças. As crianças, elas têm as suas orientações, isso não é ideologia de gênero. Isso não tem a ver, é uma formação... Nem existe ideologia neurobiopsicológica. Então, é uma neurodiscordância de gênero. É uma questão muito polêmica. Por que é polêmica? Porque é um pré-conceito do conceito. E aí tem questões religiosas, tem aquilo que eu te falei, de um conceito kizariano, de uma pedagogia norte-europeia que é binária, que é sexista, que formativa o nosso consciente em dois corpos, o masculino e o feminino. Mas nós temos que entender também que dentro de um desenvolvimento, a questão da sexualidade, ela vem ali num processo natural também, né? E isso precisa ser respeitado clinicamente. Então, foi uma polêmica, está sendo uma polêmica essa reportagem, né? Então, há uma demonização também desses conceitos e desses processos que precisam ser compreendidos, né? Respeitados, principalmente porque há uma ciência, um corpo médico ali trabalhando, e trabalhando para que esse adolescente, essa criança, esse adolescente e esse adulto cresça com uma qualidade, né? Uma qualidade mental, seja acolhido também, isso seja olhado dentro da parte da clínica médica. Então, não sei se eu te respondi, perfeito, mas é isso. Tá ótimo. E pela sua fala, a gente vê que o trabalho científico, o trabalho até de criação de protocolos e de atendimento é muito recente, né? Você falou muito recente. Década de 90, começando a engatinhar, né? E eu vi aqui que você está aí em conversas com a nossa vice-prefeita, com a Sandra Conte, né? Até para começar a desenvolver algumas políticas públicas na cidade. Queria saber se tem algum spoiler, alguma coisa que você pode dizer sobre o que está sendo tratado nessas conversas,
quais os caminhos que podem estar aí acontecendo para o futuro e um pouquinho sobre como a Sandra pode, como ela tem abraçado essa questão. A Sandra é uma vice-prefeita muito atuante, é uma mulher, né, e uma profissional da saúde com uma expertise muito grande. Então, sendo mulher, ela está abraçando todas as causas, principalmente das minorias, dos coletivos, porque ela trabalhou na saúde, e eu acho que a expertise da saúde traz um olhar também do vulnerável. Sim. Então, ela olha para todas essas causas. Dentre essas causas, tem a questão da diversidade, né? E aí, junto com a supervisão, né, a Coordenadoria da Cidadania, tem dialogado, sim, para que o município implante políticas públicas, né, para a população. Nós temos um histórico aqui em São Vicente das meninas que ao longo de muitos anos, né, tem é um histórico muito negativo, tanto na área psicossocial, da assistência social, como na área clínica, de meninas que ali não encontravam o apoio dentro da escola, né, no sistema escolar, e aí esses alunos não se sentiam, não havia ali um pertencer dentro do processo, e aí a evasão escolar, com evasão escolar, a falta de empregabilidade, a única opção era a prostituição. Né? Então, São Vicente é um lugar que essa questão ainda é vulnerável. Sim. Né? Ainda é vulnerável. Eu também quero muito falar sobre que a gente não está colocando aqui um julgamento sobre as meninas que elas, pela livre e espontânea, decidiram, né, trabalhar com seus corpos de uma maneira que cada um tem o livre-arbítrio, não é essa a questão. E também não me colocar num lugar de julgamento, porque eu tenho, né, uma trajetória e a minha colega tem uma trajetória inferiorizada. Não é essa a questão. Nós estamos falando de oportunidades, nós estamos falando do processo educacional, nós estamos falando de políticas públicas para a saúde, que isso se reverbere, sim, dentro do município, para que possamos discutir, que não tenham interferências ideológicas partidárias, que não tenham interferências religiosas, né? Porque, assim, a religião ela tem que contemplar, ela não pode expelir nesse sentido de julgar e ali colocar essa população num pecado, e aí a gente deixa de fazer política pública porque isso impacta em alguma questão. Então, assim, é educativo. Até a minha presença aqui eu coloco como educativa. Sim. Né? Sim, não quero julgar, mas eu quero trazer esse processo educativo para as pessoas entenderem, né? Que é importante, sim, pensar, falar sobre. Né? Então, é nesse ponto. E a questão de a gente precisa muito mais abraçar do que afastar, né? Abraçar do que afastar. É isso. Falando de ideologia, inclusive, as pessoas quando falam para mim, a ideologia é de gênero. Isso não existe, isso foi criado politicamente falando, né, para massacrar mais ainda a nossa população LGBT, principalmente as trans, né, as mulheres e homens trans. Mas não existe. Existe ideologia religiosa, política, ideologia, né? Ideologia é pensamento, o que você pensa, uma ideia, As pessoas têm que parar de achar que o filho é uma propriedade. Não é uma propriedade. Uma extensão. Não é o que você quer para ele. Não é um puxadinho. Né? O seu filho é um ser humano como você. A gente cria filho pro mundo, né? Sim. Nosso papel é criar um cidadão, né? Sim. Bom que vai fazer o bem dali pra frente. Que seja decente, que tenha caráter. Exatamente, né? é isso aí. Que não seja um ladrão, né? Mas que tenha caráter. Eu acho que é isso que vale, é isso que deve pesar. Agora, sempre. A sexualidade da pessoa, a orientação dela, isso não deve ser pesado. Isso é o que ela é, deixa ela ser feliz. E seja feliz também vendo a pessoa que você ama feliz. Pronto. É tão simples. Né? Espero que a gente chegue no dia que a gente se importe com a sexualidade da pessoa que a gente quer se relacionar sexualmente. Apenas isso. Sim, claro. Né? Não me importa, né? Quem é, como é, enfim. E aceitar, você só aceita se alguém te pedir em casamento. Eu gostei dessa daí. Aceita, né? É respeitar, né? Não é aceitar. Respeitar. Eu só vou te falar o spoiler que ele falou, isso, né? Tem um spoiler aí de política achei que a gente ia passar sem. Nós temos aí sendo já desenvolvido pelo nosso supervisor da cidadania, o Lincoln Espada, né? Que aí vem já desde a Secretaria da Mulher sendo trabalhado, que é o nome social aqui no município, né? Um decreto do prefeito para o nome social, então está sendo trabalhado, é uma política pública muito importante,
porque garante direitos, né? Faz com que a questão da dignidade, da personalidade sendo ali reconhecida nas instituições, nos equipamentos públicos. Então, isso é algo que está sendo trabalhado. E eu acho que futuramente tem a Comissão da Diversidade também, que a Coordenadoria da Cidadania, a Supervisão da Cidadania agora, está também trabalhando para que possa esses coletivos tenham voz, lugar de fala, voz, consigo ali, aí sim é um lugar de diálogo coletivo, sim, né? Sim. De encontro para dialogar, para implantar, para falar sobre trajetória, sobre dificuldade, né? Sobre possibilidade. E eu acho que a comissão, né, os próprios conselhos, e sim, aí todos os conselhos eu acho que são muito importantes para o município, é importante para desenvolver política pública, é importante para que a sociedade melhore o seu olhar com todas as pautas, não somente essa. Eu acho que aí o conselho ou a comissão, que o Lincoln está aí, né, junto com todo o governo, pensando sobre, eu acho que é algo muito importante. Ótimo. O papo tá bom, bastante mas esclarecedor, mas... Temos que chegamos ao tempo, né? Senão daqui a pouco o Machado... Nosso diretor já está olhando ali já, ó. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por terem aceitado o convite, por conversar, por nos ensinar também. Eu aprendi muito, né? Por esclarecer, né? Com certeza. E a função, acho que o objetivo foi atingido, né? E aproveitando, então, agradecer e dizer que a gente está sempre de portas abertas aqui, sempre que a causa tiver um avanço que mereça ser divulgado, que merece ser falado para a sociedade, contribuir. A gente está aqui, vai ter a parada, então a gente também está aqui para ajudar a divulgar. Passe seus contatos. Eu trouxe um presente aqui para vocês, que é o dossiê, né, do ANTRA, de assassinatos e violência contra travestis, transgêneros e transexuais no Brasil em 2021. Por que da visibilidade, né? Por que isso é importante ser falado? Porque a gente minimiza justamente esse olhar, né? E a gente que impacta em agressão, e às vezes impacta em agressão física e não compreensão. Então aqui é um presente para vocês. Obrigado. Vamos colocar ali para mostrar na tela. Aqui, ó. Lá, você está mais perto aí. Mais baixinho, assim. Aê. Muito obrigado. E, Chiclete, passa os contatos da Apo LGBT. A Apo LGBT tem a página, né, no YouTube, é Apo LGBT Litoral mesmo. É só você ir lá e digitar Apo LGBT Litoral. Né? Tem também a nossa no Facebook, também Apo LGBT Litoral. Né? Os grupos de Facebook também da associação. E o WhatsApp, que a gente sempre usa, né? Que é o meu mesmo. Quem quiser entrar em contato, quer apoiar, quer comprar uma badá do bloco Manas e Monas, tá? Que é da associação. Fala o WhatsApp que a gente bota na tela. É 013 99182 1711. 013 99182 1711. Obrigado. Muito obrigado a vocês. Kennedy, obrigado. Jeff, pela oportunidade de poder falar de diversidade, principalmente de visibilidade trans. Melhor do que eu, falou uma representante. E parabéns pelo que vocês representam, né? Pela representatividade que você tem, o Chiclete também. E foi muito bom ter esse papo aqui com vocês hoje, a gente agradece demais. E pelo trabalho acadêmico, né? Que, né, a gente está vendo o que está acontecendo e é isso. Acho a confecção e a confecção do conhecimento, né? A ampliação do conhecimento é sempre muito importante, que eu sempre entendo o conhecimento como uma fronteira que a gente vai avançando e que não volta, né? Quando a gente vai conseguindo consolidar, nunca a gente perde, né? Então, parabéns e muito obrigado por esse trabalho, por seu avanço nesse sentido. Galera, se deixar falando demais, valeu, muito obrigado. Valeu, Pet. Começamos bem o ano. E vocês aí em casa, deixa aí dúvidas, comentários, a gente responde, a gente manda para Paloma, manda para o Chiclete também. Não deixa de participar e compartilha os nossos cortes que acontecem aí no Instagram, que tá indo muito bem, né? Até mais do que no Facebook, no Instagram tá mandando muito bem. Então continuem postando nos seus stories. E é isso aí. Muito obrigado e até o próximo Papo de Primeiro, podcast da Prefeitura de São Vicente. Tchau, Valeu. tchau, gente.